O programa Trabalho Legal está no ar e estes são os nossos destaques. Músicos. Vamos falar sobre a lei que criou a Ordem dos Músicos do Brasil e as regulamentações do exercício da profissão. Você sabia que os efeitos nocivos e cancerígenos do uso do amianto já são comprovados? Por esse motivo, foi realizado em Campinas, São Paulo, o Congresso Internacional sobre o Amianto. E o MPT esteve por lá. A profissão de músico é uma das mais antigas do mundo. E aqui no Brasil, ela é regulamentada pela Lei 3.857. Mas, segundo o Supremo Tribunal Federal, é livre o exercício dessa profissão, independentemente de registro ou licença em entidade de classe. De acordo com o plenário da Corte, a atividade de músico é manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão. Em 1960, foi editada uma lei que criou a Ordem dos Músicos do Brasil. Essa lei veio trazer uma organização para essa categoria, estabelecendo uma série de procedimentos organizacionais para o próprio funcionamento da ordem, mas o mais importante para os músicos foi criar algumas relações de trabalho e alguns direitos específicos que extrapolam a lei e que alcançam até os dias atuais essa categoria. A Lei 3.857, que vai completar 56 anos em dezembro, criou a Ordem dos Músicos do Brasil. É ela responsável pela seleção, disciplina, defesa de classe e fiscalização do exercício da profissão. Ao meu lado, Eduardo Lacerda dos Santos, mais conhecido como Dudu Lacerda. Aos 15 anos, ele teve o primeiro contato com a música. E de lá pra cá, dá para imaginar, né? Não parou mais. Sei que nessa história tentei tudo isso, mas depende de você. Sabe dançar, eu sei. Já tentei tudo isso, mas também coragem para te dizer. Dudu, como é que foi esse primeiro contato com a música? Foi sem querer, foi na brincadeira? Bom, eu sou de família de pais aí de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, assim, como essa questão da música é muito forte para eles, né? Sempre tive essa influência dentro de casa. Portanto, eu me tornei músico junto com meu irmão, né? A gente formou uma banda no ensino médio, na época do Elefante Branco. E com os amigos, a gente tocava já para os professores, churrascos. Todo mundo gostava? Da turma, Aí foi tomando gosto pela coisa e eu não parei mais, assim, é o que eu gosto, é a minha vida. A norma estabelece que a Ordem dos Músicos atuará em todo o país por meio do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais, um em cada estado e no Distrito Federal. Esses órgãos estão aptos a entregar as carteiras aos músicos habilitados para exercer a profissão. Existe a Ordem dos Músicos de Brasília, né? Onde, quando a gente está no início da nossa carreira, a gente tem que escolher um instrumento, tem gente que faz ali a sua prova de canto, tem gente que faz, eu mesmo fiz de cavaquinho na época, né? Faz tantos anos, no início dos anos 2000. A legislação traz que a Ordem dos Músicos deve se preocupar com a formação contínua dos profissionais, promover e estimular cursos de aperfeiçoamento, concursos, prêmios e bolsas de estudo. É desse jeito que Dudu faz, preocupado com a carreira, que exige muita dedicação. Faço aula de canto, aula de instrumentos também. Nosso dia a dia é mais ou menos isso. E a questão dos ensaios, reuniões, você faz um evento aqui, outro ali. Hoje em dia as bandas têm que se virar, têm que fazer o seu evento próprio, né? Não tem que ficar realmente só com os eventos dos produtores, a gente tem que se reinventar. Então cada dia tem uma reunião, alguma coisa, é uma correria que eu gosto. E bota a correria nisso. Sábado, domingo e feriado? Nada de descanso. No caso dele, são 3 bandas e projetos à parte. Quase nunca a gente consegue ter folga nesse sentido. Mas, como eu disse, né, é sempre gostoso. Quer dizer, quando todo mundo está descansando, torcendo pelo sábado e domingo feriado, o Dudu tá lá tocando. Mas é uma coisa que já coloquei em mim, né? Quinta, sexta, sábado, domingo é onde esses 4 dias são os dias de estar em cima do palco, de estar com o público. Então, eu já adaptei essa rotina. A gente que trabalha com música, né, a gente não se contenta com pouco, né? Então, eu, além do Vibração, eu faço parte de outros projetos, justamente para flertar com outros ritmos, né? Você encarar com uma coisa sempre prazerosa, com uma coisa que
te traz sempre... É um prazer, né? Você tá com o público. A parte do palco, você está em cima do palco com seus amigos, fazendo som, aquela vibração é excelente, eu gosto muito. O advogado ressalta que uma das grandes conquistas da lei é a jornada de trabalho. Está tudo lá, no capítulo 3, artigo 41. Estabelecer regras faz com que, na prática, caiam por terra os abusos. Essa lei fixa a jornada de trabalho do músico em 5 horas, como jornada legal, podendo se estender até 7 horas, mas considerando a sexta e a sétima como horas extras. E estabelecendo outros requisitos para esse exercício da hora extraordinária. Por exemplo, um intervalo de 30 minutos entre o término da jornada normal e o início da jornada extraordinária. Essa regra não existe na CLT para outros tipos de trabalhadores. O que para os músicos, dada a peculiaridade da sua atividade, é bastante relevante. O músico, ele pode ter algum tipo de vínculo através de uma outra contratação que não a contratação regida pela CLT, mas, em regra, o músico que é um trabalhador que presta os seus serviços mediante remuneração, com subordinação ao seu empregador, cumprindo a sua jornada de trabalho, ele enquadra-se na configuração de um empregado. Portanto, ele tem todos os direitos garantidos, tanto pela CLT, quanto por essa lei específica que criou a Ordem dos Músicos do Brasil, por outras leis que possam alcançá-lo. A atuação da Ordem dos Músicos, as exigências, entre elas o registro, a jornada de trabalho, tudo isso é assunto que chega ao Judiciário. Olha só este caso emblemático julgado neste ano pela Justiça Trabalhista do Rio Grande do Sul. O rapaz trabalhou 13 anos numa instituição que promove a cultura gaúcha. Ao se desligar, requereu os direitos não pagos. Para justificar o descumprimento, a instituição informou que ele não tinha registro na Ordem dos Músicos. O magistrado reconheceu que a profissão é diferenciada e obedece à Lei de 1960, que exige essa inscrição. Ressaltou, no entanto, que o requisito formal não impede o enquadramento como músico quando comprovado o exercício da função. E não é o único caso. A opinião sobre a obrigatoriedade ou não do registro gera polêmica. Em 2011, esse foi tema de discussão e votação no Supremo Tribunal Federal. À época, os magistrados, por unanimidade, decidiram que o exercício dessa profissão não está condicionado a prévio registro ou licença de entidade de classe. Em 2014, ao julgar um outro caso, reafirmou o entendimento. Esta discussão levou alguns estados e municípios a criarem leis locais para acabar com a exigência. Teve ainda uma outra situação curiosa em 2012. A Justiça Trabalhista da Paraíba condenou uma empresa a indenizar um músico em R$150 mil por desrespeitar a jornada de trabalho. O valor refere-se às horas extras, adicional noturno, repouso semanal, FGTS e feriados. O profissional contou no processo que foi contratado para trabalhar em um cruzeiro marítimo. Durante as viagens, chegava a tocar o trompete por 11 horas seguidas. A empresa alegou que ele não tinha registro na Ordem dos Músicos do Brasil. Por isso, não haveria por que exigir o cumprimento da jornada específica para a categoria. Na decisão, o desembargador entendeu que, independente da comprovação da inscrição na OMB, ficou demonstrado que o empregado foi contratado para ser trompetista no navio. Há bastante casos na Justiça, inclusive envolvendo artistas famosos, companhias famosas. Estes casos, eles vão desde a discussão daqueles direitos previstos tanto na lei que criou a ordem, quanto na CLT. E aí eu passo por horas extras, adicional noturno, vale transporte e outros direitos, férias, FGTS, 13º. Mas o que mais me chamou a atenção nesses anos de trabalho foram as discussões envolvendo vínculo de emprego. A legislação reservou espaço para tratar de outros aspectos como trabalho acadêmico desempenhado pelos profissionais da área, direitos e deveres dos músicos estrangeiros e penalidades em casos de descumprimentos.
Quando a lei fala em músico, o universo é amplo. Trata-se de todo profissional que tenha a música como principal instrumento de trabalho. Por exemplo, grandes intérpretes de canções famosas são músicos. Eles pagam direito autoral por utilizar a obra do outro. Quem toca, e aí não importa o instrumento, também é. E os compositores, aqueles responsáveis pela criação de letras que muitas vezes viram sucesso total e caem na boca do povo. Muita gente pensa que não, mas eles também são músicos. Também fazem parte da categoria os que investem na formação acadêmica e dedicam-se à transmissão de conhecimento. E para fiscalizar tudo o que está na lei, entra em cena a instituição voltada para isso. As atividades do Ministério Público do Trabalho no sentido de estar sempre fiscalizando, buscando ajustar estes profissionais à realidade de cada categoria. E no caso dos músicos, exatamente por conta dessas peculiaridades, como eu acabei de narrar, essa que discute o vínculo de emprego, a participação do Ministério Público é de suma relevância para a gente tentar minimizar essas ações que chegam ao Poder Judiciário. Você com essa mania sensual de sentir e de olhar, você com esse seu jeito contagiante. E foi assim com o Dudu e a música. Ela te conquistou e você se entregou à música, né, Dudu? Isso, graças a Deus. Minha paixão. Depois do intervalo, vamos aproximar você, trabalhador, de assuntos que fazem parte do dia a dia. Não saia daí, voltamos já. Uma reunião realizada na Procuradoria-Geral do Trabalho discutiu medidas para melhorar condições de trabalho dos empregados de empresas de fast food. O pedido do encontro veio de uma central sindical para discutir o acordo judicial entre o MPT e a Arcos Dourados. Essa empresa é a maior franqueada da rede McDonald's no mundo. A internacionalização da luta pela melhoria das condições de trabalho dos empregados nas empresas de fast food pode ganhar um reforço. Representantes da União Geral dos Trabalhadores se reuniram com procuradores do trabalho para discutir essas medidas. A proposta da central sindical é fazer com que o fim da jornada móvel variável seja discutido no âmbito da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Essa reunião foi muito importante para a gente manter essa proximidade, das centrais sindicais, das entidades sindicais de base, de âmbito nacional, inclusive junto com o Ministério Público, para que possamos discutir questões que são muito importantes para os trabalhadores e até para a sociedade, em âmbito nacional. A reunião, realizada a pedido da central sindical, teve como referência o acordo judicial do Ministério Público do Trabalho e a Arcos Dourados, maior franqueadora do McDonald's no mundo, que obrigou a empresa a pôr fim à prática da jornada móvel variável nas lojas da rede no Brasil. O principal ponto, digamos assim, da ação, aquele que de fato movimentou uma atuação do Ministério Público, diz respeito à jornada móvel variável. E por conta dessa jornada ser variável, o que acontecia? Diversas outras normas que tratam da jornada do trabalho dos empregados, do intervalo entre a jornada dos empregados, eram violadas. Como era variável, como eu disse antes, a jornada do trabalhador dependia do movimento do balcão. Então, o que acontecia bastante antes? O trabalhador saía para almoçar e depois de 20, 30 minutos ele tinha que voltar ao trabalho. Então, eram várias questões relacionadas à jornada, descumprimento do trabalhador fazendo mais de 2 horas extras por dia, trabalhador não tendo intervalo de 11 horas entre 2 dias de trabalho, chamado intervalo interjornada, respeitado. Pode-se dizer que quase todos os capítulos da CLT que tratam da duração da jornada de trabalho estavam sendo respeitados pela empresa. Tudo isso decorrente desse sistema de jornada móvel. No encontro, também foi discutido o processo de fiscalização do acordo judicial contra a Arcos Dourados, uma força-tarefa formada por 5 procuradores do trabalho e uma perita do MPT foi montada para analisar cerca de 200 mil documentos referentes a 5 meses da jornada de trabalho dos 40 mil funcionários da empresa. Toda a análise deve estar pronta até o final desse mês. Nós esperamos concluir o mais rápido possível, até para poder apresentar isso ao judiciário, já que nós estamos tratando de um acordo judicial, apresentar para a empresa
apresentar para os sindicatos assistentes e tentarmos e cobrarmos da empresa soluções para que esse acordo ele seja, de fato, implementado e cumprido pela mesma. Agora sejam bem-vindos novamente ao quadro Meus Direitos, que é feito para tirar as dúvidas frequentes do trabalhador brasileiro. Da mesma maneira que toda criança tem direito ao aleitamento materno, as mães também têm direitos garantidos por lei de amamentar seus bebês. A lei brasileira determina que toda mulher tenha direito a 120 dias de licença maternidade a partir do 8º mês de gestação, sem prejuízo ao salário. Mas uma nova lei foi aprovada e prorrogou essa licença para 180 dias. Sorte dos bebês que serão amamentados por mais tempo. Houve a alteração na legislação da licença maternidade, prorrogando esse período para 180 dias. No caso das servidoras públicas, elas já têm esse direito previsto na legislação específica. Já para as trabalhadoras da iniciativa privada, a regra geral ainda permanece de 120 dias. Esse período poderá ser estendido até 180 dias se a empresa fizer aderir ao programa da empresa cidadã, que aí vai resguardar as trabalhadoras esse período de mais 60 dias na sua licença maternidade. Então, para os servidores públicos, para os funcionários públicos, já está garantido a licença de 180 dias, mas para os trabalhadores da iniciativa privada, é a necessidade da empresa se inscrever no programa da empresa cidadã. Beatriz tem 28 anos, amamenta Sara desde que nasceu. Mas dúvidas sobre a lei que protege o direito à amamentação ainda existem. Quando eu retornar ao trabalho, eu preciso interromper a amamentação? Beatriz, nesse caso da senhora retornar ao trabalho, caso a sua filha ainda não tenha completado os 6 meses, a senhora ainda terá o direito de amamentá-lo, porque a legislação, a CLT, no artigo 396, garante à senhora o intervalo de 2 períodos de 30 minutos durante o dia para poder efetuar a amamentação da sua filha. Então, se a senhora retornar ao trabalho, passou os 120 dias da licença maternidade, a senhora está ainda amamentando, a senhora vai e deve continuar amamentando a sua filha. E a legislação lhe resguarda esse intervalo de 2 períodos de 30 minutos durante a jornada de trabalho. Até quando o período da amamentação pode ser prorrogado? Apesar da legislação determinar que esse período é até 6 meses, mas a legislação também estabelece que em caso de necessidade que o pediatra da sua filha entenda necessário que estenda esse período de amamentação, ele pode ser estendido. E aí, por esse período que o pediatra da senhora indicar, a senhora vai continuar tendo esses 2 intervalos de 30 minutos durante a jornada de trabalho da senhora. Cabe ressaltar que essa prorrogação do período para amamentação, ele não se confunde com a possibilidade de prorrogar a licença maternidade por mais 15 dias, que isso só é possível em caso de problemas de saúde, seja com a senhora, seja com o bebê, que justifique a prorrogação da licença maternidade, não se confundindo com o período de amamentação. É determinado por lei que qualquer empresa onde trabalhem 30 mulheres ou mais tenha uma creche ou berçário. Se a empresa não tiver essa opção, a funcionária pode sair do serviço para amamentar seu filho em casa. É possível uma negociação com a empresa e transformar os 2 descansos de 30 minutos em um intervalo único de 1 hora, que poderá ser utilizada para entrar 1 hora mais tarde no trabalho ou sair 1 hora mais cedo, ou ainda, se for conveniente, estender 1 hora a mais o horário de almoço. Tudo deve ser negociado diretamente entre a mãe e o patrão. Existe multa para os estabelecimentos que constrangem as mães que amamentam em público? Excelente pergunta, Beatriz. No Brasil, existe duas localidades que já editaram uma legislação para coibir essa prática de alguns empregadores, que é em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, prevê uma multa de R$500 para o empregador que proíbe, que dificulte a amamentação da mãe no local de trabalho, e no Rio de Janeiro a multa é um pouco mais pesada, é de R$2.000 por evento.
No restante do país ainda não existe essa legislação, mas isso deve expandir para todo o país, uma vez que a legislação prevê o bem-estar e a qualidade de vida do nascituro, bem como da sua mãe. A parte mais legal da lei é que pais adotivos também têm direito à licença amamentação. Toda mulher que adotou um bebê pode tirar a licença maternidade com 2 períodos de 30 minutos cada. Esse direito também se estende à mãe adotiva, porque o intuito da legislação é de promover a amamentação para o nascituro, para o filho, isso não só o leite do peito, o leite materno, mas também através de outras formas de amamentação. Então, se aplica esse direito de amamentação dos 2 períodos de 30 minutos também para as mães adotivas. Se a OMS e o Ministério da Saúde incentivam a amamentação até os 2 anos, como fica a lei nesse caso? Beatriz, no caso da OMS e do Ministério da Saúde, são apenas orientações, regras para que tenha um desenvolvimento melhor das crianças, um desenvolvimento mais saudável. A legislação ela prevê a garantia do empregado até os 6 meses de idade. Tanto que no artigo 396 da CLT, ele já prevê um descanso, um intervalo de 30 minutos em cada período de trabalho até os 6 meses, garantindo à senhora e ao bebê da senhora que seja amamentado por esse período. O quadro Meus Direitos foi criado para aproximar você, que é trabalhador como eu, de assuntos que fazem parte do nosso dia a dia e que muitas vezes não temos a quem recorrer. Então, fique ligado, o nosso próximo tema será correção salarial. Até lá! A seguir, o Congresso Internacional sobre Amianto trouxe debates a respeito dos malefícios que a substância pode causar nas pessoas. Fique ligado! E agora vamos tratar mais uma vez da saúde do trabalhador. O Congresso Internacional sobre Amianto trouxe debates a respeito dos malefícios que a substância pode causar nas pessoas. Acompanhe na reportagem do nosso enviado especial, Rômulo Andrade. Amianto, uma fibra mineral que há anos é utilizada na indústria brasileira e que muitos sabem que não faz nada bem à saúde. Usada na fabricação de telhas, caixas d'água, tubulações e até mesmo em pastilhas de freio, a substância pode causar problemas no pulmão, no cérebro e até mesmo provocar câncer. Banida em diversos países, a fibra ainda é comercializada no nosso país e foi justamente o tema do Seminário Internacional Amianto, que aconteceu na cidade de Campinas, São Paulo. O evento, apoiado pelo Ministério Público do Trabalho, trouxe debates e soluções para um Brasil sem amianto. É importante nós discutirmos a saúde do trabalhador. O objetivo aqui é discutirmos toda a cadeia produtiva do amianto, desde da exploração do amianto, o beneficiamento até a venda do amianto e o uso em ambientes de trabalho também. Pessoas do mundo jurídico e representantes de entidades sindicais e ambientais que enfrentam o problema participaram dos painéis e palestras. Entre elas, trabalhadores de fábricas de telhas, vítimas que foram expostas ao agente cancerígeno, também falaram de suas experiências. Tinha dia que eu falava para os meus colegas de trabalho, hoje eu comi uma caixa de 1000 litros de pó, porque era muito pó. E esse pó é que ataca a placa pleurais e a abestose, porque entra na respiração e gruda no pulmão e é onde nós ficamos doentes. Eu, quando entrei na empresa, entrei muito feliz quando eu consegui esse emprego e porque eu trabalhei menos de 4 anos, quando eu saí da empresa eu chorei porque não queria perder o emprego. E hoje eu agradeço a Deus por ter saído, ter trabalhado pouco tempo, porque muitos companheiros que entraram na época que eu entrei já faleceram e outros estão com CA de pulmão já esperando à beira da morte. Para o presidente do DIESAT, instituição sindical que trata da saúde do trabalhador,
o uso de amianto nas fábricas não pode ser mais aceitável. O trabalhador europeu, onde está banido o uso do amianto, não é melhor que o trabalhador brasileiro. A vida do trabalhador europeu e a vida do trabalhador brasileiro, para nós, tem o mesmo significado. Então, não é justo que bane na Europa, bane no primeiro mundo e coloca os trabalhadores brasileiros para serem vitimados. O estado de São Paulo foi o primeiro a ter uma legislação que proíbe o uso do amianto. Desde 2007, nenhum trabalhador pode ter mais contato com a fibra mineral. Além de grande exportador, o Brasil foi o terceiro maior consumidor no ano de 2015, ficando atrás só da Rússia e China. A comunidade mundial reunida no evento discutiu o porquê do Brasil ainda não estar entre os 59 países que já baniram o material. De acordo com o presidente da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, a ABREA, o seminário foi mais um passo para a tão esperada resolução. Estamos desde 1997 correndo atrás desse banimento. Já conseguimos avançar bastante, mas ainda falta alguma coisa para que termine o banimento do amianto. A decisão está pendente, de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Nós aguardamos que essa decisão venha em breve, mas eu acho que também essa mudança ela pode vir a partir dos empresários, dos próprios empresários. Já existe a fibra sintética que substitui o amianto. E temos que sempre ter em mente que antes da discussão econômica tem que vir a discussão da saúde do trabalhador. Então, o objetivo primordial é esse, é buscar uma conscientização sobre os riscos à saúde, riscos até de morte, de todos aqueles que lidam com o amianto como meio de trabalho. Esta edição vai ficando por aqui, mas lembrando que a sua participação é sempre muito bem-vinda. Envie uma sugestão de reportagem. trabalholegal.pautas@gmail.com é o nosso contato. E claro, as informações do Ministério Público do Trabalho não param por aqui. Acesse o nosso site www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Uma ótima semana para você e até a próxima!